Em 23 de maio de 1960, David Ben-Gurion pôs-se de pé perante o parlamento israelita, o Knesset, e pronunciou 62 palavras em hebraico. 62 palavras. Os legisladores demoraram vários segundos a compreender o que tinham ouvido. Depois o silêncio quebrou-se. Alguns choraram. Outros puseram-se de pé, sem saber bem por quê. Um repórter correu para a sua cabine para transmitir a notícia ao mundo. Adolf Eichmann, o homem que tinha organizado o transporte de milhões de judeus para os campos de extermínio, o funcionário que tinha coordenado o aparelho logístico do Holocausto a partir da sua secretária em Berlim, estava sob prisão em Israel. Vivo, à espera de julgamento. Durante 15 anos tinha vivido livre na Argentina, sob o nome falso de Ricardo Clement, trabalhando numa fábrica de montagem da Mercedes-Benz nos arredores de Buenos Aires. 15 anos, caminhando pelas ruas, subindo a autocarros, jogando com o seu filho mais novo no jardim da sua casa. Mas numa noite fria de 11 de maio de 1960, numa rua sem pavimentação do bairro de San Fernando, um homem com luvas de pele forrada com pele esperava-o na escuridão. Esta é a história de como o Estado de Israel decidiu que a história não terminaria assim. Para entender o que fez o Mossad, primeiro é preciso entender o que encontraram. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial em maio de 1945, milhares de criminosos de guerra nazis compreenderam que a Europa tinha deixado de ser um lugar seguro. Os julgamentos de Nuremberg começaram em novembro desse mesmo ano. As forças aliadas rastreavam oficiais das SS, administradores de campos de concentração, médicos experimentadores. A maquinaria de justiça avançava, lenta mas com peso real, e no entanto milhares escaparam. O mecanismo principal de fuga foi o que os historiadores chamaram de Ratlines, as linhas de ratos, redes clandestinas de fuga que conduziam desde a Alemanha derrotada, através da Áustria e da Itália, até aos navios que zarparam para a América do Sul. A Argentina, em particular, converteu-se no destino preferido. E a razão tem um nome: Juan Domingo Perón. O general Perón, que governou a Argentina entre 1946 e 1955, tinha cultivado vínculos com o regime nazi desde antes da guerra. Como adido militar na Itália nos anos 30, tinha sido testemunha do fascismo em ação e tinha-o admirado. Em 1943, formou parte do golpe que instalou um governo militar de orientação nacionalista e, para 1945, já controlava os fios do aparelho de segurança argentino. Quando a guerra terminou, Perón viu uma oportunidade. A Argentina necessitava de técnicos, cientistas, militares com experiência. A Europa tinha milhares deles disponíveis, muitos dispostos a abandonar as suas identidades em troca de uma nova vida. Perón queria-os. Em 1946, criou a Delegação Argentina de Imigração na Europa, conhecida como DAI, com sede em Gênova, Itália. O seu chefe operativo era Carlos Fuldner, um argentino de origem alemã que tinha servido como capitão das SS com o número de identificação 7828. Fuldner operou desde os escritórios da organização em Gênova com total impunidade, com passaportes da Cruz Vermelha Internacional que obtinham para os fugitivos através de contactos no Vaticano, em particular com o bispo austríaco Alois Rudal, conhecido simpatizante nazi que acreditava estar a salvar almas cristãs da perseguição comunista. O sistema era eficiente. Um oficial das SS que chegava à Itália podia apresentar-se perante certos contactos eclesiásticos, obter uma nova identidade, conseguir um documento de trânsito da Cruz Vermelha e dirigir-se ao consulado argentino, onde um empregado com instruções precisas lhe outorgava uma permissão de ingresso. Depois, a travessia de navio desde o porto de Gênova ou de Nápoles, umas semanas de navegação e a nova vida. Os números que surgiram dos arquivos argentinos, consultados décadas mais tarde pelo jornalista Uki Goni para a sua investigação La Odessa Real, são arrepiantes. Mais de 7.000 croatas chegaram à Argentina nessas condições, transportados pelo sacerdote croata Krunoslav Draganović. Centenas de belgas, franceses, holandeses com condenações de morte nos seus países de origem
Encontraram refúgio sob a proteção direta do aparelho de Perón, e entre eles, os mais procurados do mundo. Josef Mengele, o médico de Auschwitz que tinha selecionado os prisioneiros para a câmara de gás e tinha experimentado com gêmeos vivos, chegou a Buenos Aires a 22 de junho de 1949 sob o nome de Helmut Gregor. Adolf Eichmann, o coordenador logístico do Holocausto, desembarcou em 1950 como Ricardo Clement. Erich Priebke, o capitão das SS responsável pelo massacre das fossas ardeatinas em Roma, chegou em novembro de 1948 sob o pseudônimo Otto Pape. Todos tinham usado a mesma rota. Todos tinham contado com a mesma cadeia de cúmplices. E todos tinham chegado a um país onde o governo os protegia, onde a colônia alemã os recebia e onde ninguém os ia procurar. Buenos Aires, em 1950, tinha mais de 5 milhões de habitantes dispersos em 71 quilômetros quadrados. Era a 8ª maior cidade do mundo. Uma metrópole com cafés, teatros de ópera, grandes avenidas e bairros periféricos de casas pequenas e poeirentas. O homem que tinha organizado o transporte de 6 milhões de pessoas para a sua morte podia viver ali como um vizinho qualquer, subindo para os seus autocarros, comprando os seus cigarros, criando os seus filhos. E assim foi. Adolf Otto Eichmann nasceu a 19 de março de 1906 em Solingen, Alemanha, no seio de uma família protestante de classe média. Passou a sua infância em Linz, Áustria, a mesma cidade onde Hitler tinha crescido uma geração antes. Foi um estudante medíocre, sem ambições acadêmicas particulares, que tentou sem sucesso várias carreiras antes de encontrar o seu lugar no aparelho burocrático do Partido Nazi, no qual ingressou em 1932. Dentro das SS, foi designado para a secção de assuntos judeus do Serviço de Segurança. Ali, aprendeu Yiddish e hebraico básico para poder ler publicações comunitárias judias. Viajou para a Palestina em 1937 para estudar os movimentos sionistas e converteu-se num dos poucos funcionários do Reich que podia proclamar-se com certa justificação técnica como especialista no tema judeu. A sua carreira descolou com a ocupação da Áustria em março de 1938. Enviado para Viena, Eichmann montou o escritório central para a emigração judia a partir do palácio confiscado da família Rothschild. O mecanismo era brilhante na sua brutalidade sistêmica. Os judeus que queriam emigrar tinham de entrar no edifício por uma porta, submeter-se a uma série de humilhações administrativas progressivas, ir de guichê em guichê entregando as suas propriedades, as suas poupanças, os seus seguros de vida, os seus negócios e sair pela outra porta com um documento de saída. Em 8 meses, Eichmann expulsou da Áustria 45 mil judeus mediante este método. Foi chamado a Berlim para replicar o modelo. A solução final chegou em 1942. Na Conferência de Wannsee, celebrada a 20 de janeiro desse ano numa vivenda às margens de um lago berlinense, 15 altos funcionários do regime coordenaram a logística do extermínio dos judeus da Europa. Eichmann tomou a ata da reunião. Tinha o cargo de Obersturmbannführer, tenente-coronel, e dirigia o departamento 4B4 do Escritório Central de Segurança do Reich. O que se seguiu foi a maior operação logística de morte da história moderna. Eichmann coordenou as deportações desde a Alemanha, Áustria, Polônia, França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Grécia, Jugoslávia, Hungria. Os comboios, os horários, as capacidades, as tarifas ferroviárias negociadas com o Ministério dos Transportes do Reich. Os problemas de abastecimento quando os campos pediam mais do que os comboios podiam entregar. A correspondência com os comandantes dos campos sobre os índices de chegada versus os de processamento. A sua maior operação pessoal ocorreu em 1944, na Hungria. O governo húngaro tinha resistido durante anos à pressão alemã para deportar os seus judeus. Quando os alemães finalmente ocuparam o país em março de 1944, Eichmann chegou a Budapeste à frente da sua equipa especializada no que os nazis chamavam soluções para o problema judeu. Em menos de 2 meses, entre 15 de maio e 8 de julho de 1944, organizou a deportação de 437 mil judeus húngaros para Auschwitz. 437 mil pessoas, em 55 dias. Uma média de mais de 7 mil pessoas por dia.
Quando a guerra terminou, Eichmann compreendeu imediatamente o que o esperava. "Saltarei a rir para o túmulo", tinha dito nas suas últimas semanas, "porque a sensação de ter 5 milhões de inimigos sobre a minha consciência serve-me de extraordinária satisfação." Mas no caos dos últimos dias do Reich, decidiu esconder-se. Identificou-se perante as autoridades aliadas como Otto Eckmann, cabo da Luftwaffe, foi capturado, esteve num campo de prisioneiros, escapou em janeiro de 1946 e viveu durante 4 anos na zona de ocupação britânica na Alemanha sob o nome de Otto Henninger. Em 1950, com a ajuda das redes do Bishop Rudall e do aparelho de Fuldner em Gênova, obteve um passaporte da Cruz Vermelha em nome de Ricardo Clement e subiu ao navio Giovanna C. com destino a Buenos Aires. Chegou ao Rio da Prata em julho desse ano, com 485 pesetas argentinas no bolso e uma nova identidade. A sua mulher Vera e os seus 3 filhos mais velhos, Klaus, Horst e Dieter, seguiram-no 2 anos depois. Primeiro viveram em Tucumã, no noroeste do país, onde Eichmann trabalhou para uma empresa madeireira. Depois em Buenos Aires, numa série de casas cada vez mais humildes à medida que os negócios falhavam e as poupanças se esgotavam. Finalmente, instalaram-se em San Fernando, no extremo norte da Grande Buenos Aires, numa casa de tijolo sem reboco na rua Garibaldi, número 14, sem água corrente, sem aquecimento central, com luz elétrica proporcionada por um gerador. O homem que tinha organizado o extermínio de 6 milhões de pessoas vivia numa barraca nos subúrbios e apanhava o autocarro 203 para ir trabalhar como capataz na fábrica de montagem da Mercedes-Benz, em Gonzales Catán. O homem que desencadeou a cadeia de eventos que levaria à captura de Eichmann era cego, vivia numa pequena povoação e nunca soube durante anos se alguém o tinha escutado. Lothar Hermann era um advogado alemão de ascendência parcialmente judia que tinha estado internado no campo de concentração de Dachau antes de emigrar para a Argentina com a sua esposa e filha pouco depois da Noite dos Cristais Quebrados, em novembro de 1938. Para 1956 vivia em Coronel Suárez, um município agrícola da província de Buenos Aires, a cerca de 300 quilômetros ao sul da capital, junto à sua filha Silvia. Silvia tinha 16 anos quando começou a sair com um jovem chamado Nicolas Eichmann, que vivia com a sua família no bairro de Olivos, ao norte de Buenos Aires. O rapaz gabava-se perante ela das suas crenças. O seu pai, dizia, tinha feito coisas importantes durante a guerra, coisas de que os alemães verdadeiros podiam estar orgulhosos. Silvia perguntou-lhe como se chamava o seu pai. Adolf Eichmann, respondeu ele. Quando Silvia chegou a casa e contou ao seu pai o nome do pai do seu namorado, Lothar Hermann, que era cego, mas não ignorante da história recente da Alemanha, sentiu algo que não soube descrever exatamente. Esse nome que tinha aparecido nos julgamentos de Nuremberg, que os jornais tinham mencionado. Em 1956, escreveu ao procurador-geral do estado de Hesse, Fritz Bauer, um jurista alemão que se tinha exilado durante o nazismo e que, desde o seu regresso à Alemanha, se tinha dedicado obsessivamente a processar crimes de guerra. Hermann informou-o da sua suspeita. Bauer levou-a a sério. E Bauer, por sua vez, transmitiu-a ao serviço de inteligência israelita, o Mossad. O Mossad, no entanto, atuou com ceticismo. O chefe da agência, Isser Harel, enviou um agente a Buenos Aires para verificar a morada que Hermann tinha proporcionado, na rua Chacabuco 4261, no bairro de Vicente Lopes. A casa existia. Mas quando o agente chegou para a inspecionar, o que encontrou foi uma construção humilde num bairro operário que não parecia o esconderijo de nenhum criminoso de guerra. O agente Joel Goren informou Harel que a pista era provavelmente falsa. O expediente foi arquivado. Lothar Hermann não se rendeu. Sem recursos próprios, usando a sua filha como intermediária, continuou a tentar obter confirmação. Silvia, que já tinha terminado com Nicolas, conseguiu visitar a casa dos Eichmann com o pretexto de procurar umas cartas. Ali conheceu brevemente um homem mais velho a quem Nicolas chamava Tati, o pai. Regressou e descreveu ao seu pai o que tinha visto. Hermann escreveu de novo a Bauer. Para 1959, 2 fontes independentes tinham chegado a Fritz Bauer apontando para o mesmo nome,
para o mesmo pseudônimo, para a mesma zona de Buenos Aires. Bauer tentou de novo com Israel, desta vez com mais insistência. E desta vez, Isser Harel escutou de maneira diferente. A Isser Harel media 1,65 m, usava fatos cinzentos de confecção ordinária, carregava a sua própria pasta, nunca usou motorista pessoal apesar de dirigir os serviços de inteligência mais importantes do Estado de Israel. Os seus subordinados descreviam-no como um homem de poucas palavras, olhar cinzento e penetrante, capaz de recordar os detalhes de uma conversa de 2 anos atrás com precisão fotográfica. Tinha nascido em Vitebsk, Bielorrússia, em 1912, filho de uma família de comerciantes judeus ortodoxos. Emigrou para a Palestina em 1929 e uniu-se ao movimento sionista. A sua primeira operação real de inteligência foi no início dos anos 40, quando identificou que um vizinho do seu kibbutz, em Herzliya, trabalhava como espia nazi. Denunciou-o às autoridades britânicas, mas a experiência ensinou-lhe algo mais importante, que os inimigos viviam entre as pessoas comuns com aparência de normalidade à vista de todos. Quando Israel declarou a sua independência em 1948, Harel já era um dos operativos mais valorizados do Shin Bet, o Serviço de Contra-Inteligência Interno. Em 1952, assumiu a direção do Mossad, o Serviço de Inteligência Exterior, e também manteve o controle do Shin Bet, o que lhe deu um poder invulgar no aparelho de segurança do novo Estado. A obsessão de Harel com os criminosos de guerra nazis não era abstrata. Tinha nascido na mesma povoação que alguns dos homens que agora procurava. Sabia o que tinha acontecido a essa comunidade. Levava no seu escritório uma pasta grossa com recortes, relatórios, transcrições de julgamentos. Quando Fritz Bauer chegou pessoalmente a Jerusalém em novembro de 1959, com nova inteligência que confirmava que Ricardo Clement era quase com certeza Adolf Eichmann e que vivia no bairro de San Fernando, em Buenos Aires, Harel tomou a decisão. Enviou o experiente interrogador Zvi Aharoni à Argentina para verificar a identidade do alvo, e ele próprio começou a planear a operação. Aharoni chegou a Buenos Aires a 1 de março de 1960. Era um homem de rosto longo e expressão inescrutável, filho de sobreviventes, veterano da Guerra de Independência Israelita, que tinha perdido praticamente todos os seus parentes no Holocausto. Viajou sob o nome de Sr. Rodan, supostamente investigando casos de antissemitismo para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Durante semanas rastreou o homem. A casa de Chacabuco já estava vazia. Os Clement tinham se mudado. Mas através de uma cadeia paciente de informantes, de conversas casuais em lojas e garagens, de seguimentos a partir de carros alugados em ruas poeirentas dos subúrbios do norte, encontrou a nova morada. Rua Garibaldi 14, em San Fernando. A 21 de março de 1960, fotografou pela primeira vez o homem que vivia ali. As fotos chegaram a Tel Aviv. Os analistas compararam-nas com as imagens de arquivo de Adolf Eichmann. Isser Harel examinou-as durante horas, depois enviou a Aharoni uma mensagem em código. Pode-se proceder, mas não para matar, para capturar. David Ben-Gurion tinha sido explícito. Queria Adolf Eichmann vivo, frente a um tribunal em Israel. O mundo tinha de escutar o que esse homem tinha feito. O mundo tinha de saber. A equipa começou a chegar a Buenos Aires em pequenos grupos ao longo das primeiras semanas de maio de 1960. A Argentina celebrava o sesquicentenário da sua revolução contra a Espanha, e a cidade estava cheia de visitantes estrangeiros, de delegações, de atos culturais. O aeroporto de Ezeiza processava um volume de passageiros invulgar. Era a cobertura perfeita. Isser Harel chegou pessoalmente. Tinha 47 anos e uma tosse persistente provocada pelo estresse. Movia-se entre 8 ou 12 cafetarias distintas por dia para se reunir com os seus agentes, nunca no mesmo lugar 2 vezes seguidas. Os seus homens viam-no com os olhos avermelhados de um homem que dormia pouco e pensava demasiado. O núcleo operativo era formado por veteranos com históricos específicos. Rafi Eitan, 30 anos, o comandante de campo designado, tinha servido em operações de contra-terrorismo. Peter Malkin, cuja irmã mais velha tinha morrido nos campos junto aos seus 4 filhos, era o agente encarregado da captura física.
Era também pintor amador, enorme, de mãos grandes e movimentos precisos. Zvi Aharoni, que já tinha passado semanas na cidade, assumiria o papel de condutor. Moshe Tabor, especialista em mecânica e construção, ocupar-se-ia de adaptar os veículos e preparar a casa de segurança. Avraham Shalom era o especialista em logística e rotas. Yaakov Gat, que tinha perdido parte da sua família nos campos, atuaria como observador a partir do segundo veículo. Um médico, identificado nos documentos da operação apenas como Dr. Kaplan, esperaria em reserva com sedativos para o caso de o prisioneiro necessitar de ser imobilizado. Alugaram 2 casas de segurança, batizadas em código Doron e Tira. A primeira tinha um jardim descuidado e um jardineiro demasiado curioso que estorvava os preparativos, pelo que se trasladaram para a segunda. Tabor reforçou as grades das janelas de Tira, construiu um fundo falso no sótão para esconder o prisioneiro em caso de busca policial e acolchoou as paredes de um quarto de 10 por 12 pés com mantas de lã para amortecer qualquer ruído. Os 2 carros de captura também foram preparados minuciosamente. Um Buick preto, modelo 1956, que com as suas proporções e a sua pintura escura podia passar por veículo diplomático. Um Chevrolet de 1953 que Tabor reviu mecanicamente de ponta a ponta. Ambos tinham sistemas de matrícula de mudança rápida, placas que podiam ser substituídas em segundos na escuridão. O banco traseiro do Buick foi modificado para ocultar um passageiro no espaço comprimido entre o encosto e a mala. Durante os dias prévios à operação, praticaram a captura na garagem de Tira. Alguém fazia de alvo, Malkin lançava-se, Tabor assistia, Eitan cronometrava. O objetivo era completar o movimento, desde a intervenção até ter o homem dentro do carro, em menos de 12 segundos, sem gritos, sem dano desnecessário. Praticaram 20 vezes por noite. O sítio da captura era a esquina onde a Rota 202, a estrada principal, girava para a Rua Garibaldi. Adolf Eichmann chegava no autocarro número 203 depois do trabalho, descia na paragem junto a um pequeno quiosque de jornais, cruzava os 100 metros de caminho sem asfalto até a sua casa. Todos os dias à mesma hora. Um homem de hábitos. Malkin tinha estudado os seus passos, literalmente tinha-os contado. Sabia quantos metros percorria, quanto tempo demorava, a que velocidade caminhava. Sabia que Adolf Eichmann, antigo oficial das SIS, não cruzaria um campo enlameado se o pudesse evitar. Sabia que um homem que leva 15 anos a convencer-se a si próprio de que o perigo passou não reage com a mesma velocidade que alguém que vive em alerta constante. O plano final. O Buick estacionaria na Rua Garibaldi com o capô levantado, simulando uma avaria, a cerca de 30 metros da casa. Quando Adolf Eichmann dobrasse a esquina e se aproximasse, Malkin sairia de entre as sombras e diria em espanhol: "Um momentito, senhor." Tabor, que tinha estado agachado junto ao motor do carro, levantar-se-ia. Eitan daria o sinal. O Buick pôr-se-ia em marcha. 12 segundos. O Chevrolet, com Shalom ao volante, Gat no banco do copiloto e o doutor no banco traseiro, esperaria na Rota 202. A sua função era de apoio e evacuação. Na noite de 10 de maio de 1960, a noite antes da operação, uma patrulha de 4 homens num carro preto tinha se aproximado de Adolf Eichmann enquanto caminhava para a sua casa e tinha-lhe perguntado como chegar a Buenos Aires. Um reconhecimento de última hora, demasiado próximo, demasiado óbvio. Adolf Eichmann chegou à casa nervoso, contou a Vera o que tinha acontecido. Essa noite não tocou o violino, como costumava. Vera sonhou com o seu marido vestido de branco, e o branco tornava-se carmesim. Os agentes do Mossad não tinham nada a ver com esse carro. Alguém mais tinha cometido esse erro, mas agora Adolf Eichmann estava alerta. A janela estreitava-se. Às 6h30 da tarde de 11 de maio de 1960, a equipa deixou a casa de segurança Tira e dividiu-se nos 2 carros. O céu estava nublado. Fazia frio para ser maio em Buenos Aires. O vento do sul levantava poeira dos caminhos sem pavimentação. O Dr. Kaplan sentou-se no banco traseiro do Chevrolet com a sua pasta médica sobre os joelhos. Yaakov Gat olhou para ele durante um momento. O médico olhava para a frente, a expressão em branco, como alguém que deixou de tentar imaginar o que vai acontecer. O Buick chegou à Rua Garibaldi às 7h35.
Shalom posicionou o Chevrolet na rota 202. Malkin e Tabor desceram do Buick, levantaram o capô. Tabor inclinou-se sobre o motor de costas para a direção de onde chegaria Adolf Eichmann. Malkin recuou uns passos, para as sombras ao lado da cerca de arame. O autocarro 203 passava de tempos a tempos. Às 7h40 chegou mas não parou na paragem. O coração de Aharoni ao volante do Buick acelerou. Teria mudado o horário? Teria apanhado outro autocarro? Teriam-no alertado? Às 7h44 chegou outro autocarro. Este sim parou. Desceu um homem com um casaco escuro e óculos de armação grossa. Parou um momento junto ao quiosque, como alguém que se esqueceu de algo. Logo começou a caminhar pelo caminho de terra em direção à sua casa. Malkin saiu das sombras. Um momentito, senhor. Tito. O homem parou, girou a cabeça, e antes que pudesse processar o que estava a acontecer, Malkin tinha-o agarrado pelos braços e empurrava-o para o carro. O homem tentou gritar. Tabor estava ali num segundo. Eitan abriu a porta do Buick por dentro. O homem resistiu durante exatamente 6 segundos. Depois, dentro do carro, com Malkin sentado em cima dele segurando-o no chão, o homem recuperou a fala. Perguntou em alemão com voz surpreendentemente calma. Quem são vocês? Malkin, também em alemão, respondeu, somos cidadãos israelitas. Houve uma pausa. Depois, o homem no chão do Buick fechou os olhos e disse, já era sem tempo. Demoraram aproximadamente 1 hora para chegar à casa de segurança Tira, seguindo rotas secundárias que Shalom tinha memorizado. O Buick mudou de matrícula 2 vezes durante o trajeto. Em nenhum momento encontraram controlos policiais. Em Tira, deitaram o homem na cama. Ataram-lhe as mãos à cabeceira com algemas. Puseram-lhe uma venda nos olhos. Um dos agentes inclinou-se sobre ele e perguntou-lhe em alemão, qual é o teu número de filiação ao partido? 100.950, respondeu o homem sem hesitar. E o teu número das SS? 45.326. O teu nome completo? Adolf Eichmann. Não havia dúvida. Nunca tinha havido realmente, mas agora estava confirmado. A equipa olhou-se em silêncio. Alguns deles tinham perdido as suas famílias inteiras por ordens assinadas por esse homem. Rafi Eitan saiu do quarto sem dizer nada. Desde o pátio traseiro da casa, Harel enviou a mensagem em código para Tel Aviv. O pacote foi entregue. Eichmann foi retido em Tira durante 9 dias, enquanto a equipe coordenava sua saída do país. 9 noites em um quarto pequeno, com as janelas tapadas de mantas, amarrado a uma cama, com os olhos vendados, salvo quando algum dos agentes lhe permitia descanso por algumas horas. Comia o que a equipe cozinhava, dormia em turnos supervisionados. Um guarda o vigiava em todo momento. O que passou nesse quarto durante esses 9 dias foi algo que os próprios agentes encontraram difícil de processar. Eichmann falou. Falou muito. Declarou-se disposto a cooperar, a dar toda a informação que necessitassem para o julgamento, a explicar o funcionamento do sistema que havia administrado. Repetiu várias vezes a mesma defesa central de sua vida. Ele havia seguido ordens. As ordens haviam vindo de seus superiores. O Führer havia decretado a solução final. Ele havia sido uma engrenagem em uma máquina maior que qualquer indivíduo. Malkin, que montava guarda com mais frequência que os demais e que falava o alemão com suficiente fluidez, teve conversas com ele. Longas, estranhas, às vezes insuportáveis. Uma noite lhe perguntou diretamente, quando decidiste que era correto matar crianças? Eichmann piscou. Considerou isso como se fosse uma pergunta acadêmica. Os judeus eram o inimigo do Reich, disse finalmente. Isso incluía as crianças, porque as crianças se convertem em adultos. Malkin não respondeu. Pensou em sua irmã Fruma, morta nos campos junto a seus 4 filhos. Pensou nisso em silêncio. Em outra noite, Malkin lhe levou vinho e cigarros. Pôs um disco de flamenco no toca-discos portátil da casa. Eichmann fumou com as mãos livres durante um momento. Em algum momento disse, por que fazes isto por mim? Malkin respondeu, porque não te odeio. Era certo, e isso o perturbou mais que qualquer outra coisa dessas 9 noites. Foi essa noite, com o vinho e a música, quando Malkin convenceu Eichmann de assinar a declaração na qual consentia ser trasladado a Israel para ser julgado.
A declaração estava redigida em alemão, com letra polida, e dizia que ele, Adolf Eichmann, reconhecendo que sua identidade havia sido descoberta, declarava voluntariamente sua disposição a comparecer ante um tribunal competente em Israel. Assinou-a com seu nome real, Adolf Eichmann. Buenos Aires, maio de 1960. A equipe havia decidido, com a autorização de Ben-Gurion, não tentar capturar Josef Mengele durante essa mesma operação. Harel o havia querido. Havia enviado agentes a rastrear o último endereço conhecido de Mengele no bairro de Vicente Lopes. Mas a casa estava vazia. O médico havia fugido para o Paraguai no ano anterior, alertado pelo avanço das investigações alemãs. E com a segurança em Buenos Aires disparada pelas celebrações do sesquicentenário, tentar uma segunda captura simultânea era demasiado risco. Mengele havia escapado por muito pouco. Não seria o último a escapar. A saída de Eichmann da Argentina foi, em si mesma, uma operação de engenharia logística que requeria coordenação entre dezenas de pessoas. O veículo de escape era um avião da companhia aérea israelense El Al, um Bristol Britannia de 4 motores turbohélice apelidado de O Gigante Sussurrante, que havia chegado a Buenos Aires no dia 19 de maio de 1960 como parte da delegação oficial israelense aos atos do sesquicentenário. O voo era um fato público, anunciado nos jornais. A presença de Israel nas celebrações era legítima, e o avião tinha autorização para decolar de regresso a Israel na madrugada do dia 21 de maio. O problema era o voo em si mesmo. Buenos Aires a Tel Aviv, sem escalas intermediárias onde as autoridades pudessem abordar o avião, significava ir primeiro a Dakar, no Senegal, para abastecer. E a distância de Buenos Aires a Dakar, em linha reta, era de 4.650 milhas náuticas, praticamente o limite máximo de autonomia do Britannia com plena carga. Os navegadores Chau Chau e Gadi Hassin passaram dias calculando rotas que aproveitassem os ventos de cauda, que minimizassem o consumo de combustível, que dessem ao avião a margem mínima necessária para chegar. Em seus cálculos mais otimistas, chegariam a Dakar com combustível para uns poucos minutos de voo adicional. Era, em termos técnicos, temerário, mas era o que havia. Na noite do dia 20 para o dia 21 de maio de 1960, Eichmann foi sedado levemente pelo Dr. Kaplan, vestido com um uniforme de tripulação da El Al e escoltado ao aeroporto. Os agentes que o levavam também vestiam uniformes da El Al. Formaram um círculo ao redor do prisioneiro quando subia as escadas do avião, cobrindo sua figura com seus corpos. Um guarda de segurança do aeroporto se aproximou. Rafi Eitan saiu a interceptá-lo e o levou a inspecionar a cauda do avião com qualquer pretexto. Quando a atenção voltou ao grupo, já estavam todos dentro. O avião taxiou em direção à pista às 11h15 da noite, mas o controle da torre emitiu uma parada. Havia uma irregularidade no plano de voo. O coração de Harel parou. O navegador Chau Chau desceu do avião sozinho, caminhou até a torre, subiu pelas escadas sem saber se a polícia o esperava acima e descobriu que a irregularidade era uma assinatura faltando em um formulário. Adicionou-a, desceu, cruzou a pista de regresso. O piloto Zvi Tohar acelerou os motores. Às 12h05 da madrugada do dia 21 de maio, o Britannia decolou de Buenos Aires. A travessia até Dakar durou 13 horas e 10 minutos. Quando aterrissaram, os indicadores de combustível marcavam quase vazio. Tohar desligou 2 dos 4 motores assim que o avião reduziu a velocidade na pista, inseguro de se haveria suficiente combustível para chegar sequer ao terminal. No interior do avião, quando cruzaram o espaço aéreo argentino, a equipe do Mossad estourou em celebração. Os tripulantes reais da El Al, que não haviam sido informados de quem era o passageiro especial, souberam então. A comissária de bordo, sentada junto a Eichmann, se levantou e se afastou dele sem dizer nada. O mecânico-chefe, Arie Friedman, cujo irmão de 6 anos havia sido arrastado por um soldado alemão durante a guerra e assassinado, entrou na primeira classe e gritou: "Dão cigarros a ele! Ele nos deu o gás!" Eichmann não respondeu. Olhava para frente com os olhos vendados. O avião chegou ao aeroporto de Lod, Israel, às 6h55 da manhã do domingo, 22 de maio de 1960. Não houve celebração quando aterrissou, apenas alívio.
Os agentes levavam quase 24 horas sem dormir. Harrell foi direto ao gabinete de Ben-Gurion. "Trago-lhe um presente", disse quando entrou. "Trouxe Adolf Eichmann comigo." Ben-Gurion levantou os olhos da escrivaninha. "Está seguro de que é ele?" Ele mesmo confirmou. Houve uma pausa. "Encontre alguém que o tenha visto em pessoa durante a guerra para identificá-lo formalmente", disse o primeiro-ministro. Poucas horas depois, Moshe Agami, que havia sido representante da agência judaica em Viena durante a guerra e havia tido que comparecer perante Eichmann no Palácio Rothschild em 1938, foi levado à cela onde estava detido o prisioneiro. Reconheceu-o em segundos. No dia 23 de maio de 1960, David Ben-Gurion pôs-se de pé perante o Knesset. O julgamento de Adolf Eichmann começou no dia 11 de abril de 1961, no edifício Beit Ham de Jerusalém, uma sala de concertos reconvertida em tribunal para a ocasião. Eichmann compareceu dentro de uma cabine de vidro blindado, uma gaiola transparente que separava o acusado do público e que também servia para protegê-lo de possíveis ataques. Vestia um terno escuro, usava fones de ouvido para seguir a tradução simultânea. Tomava notas constantemente em um bloco de papel. O procurador-geral israelense Gideon Hausner abriu o julgamento com uma declaração que se transmitiria por rádio para todo o mundo. "Eu não estou sozinho neste estrado. Ao meu lado se encontram 6 milhões de acusadores, mas não podem erguer a voz porque suas cinzas estão empilhadas nas encostas de Auschwitz e nos campos da Polônia." O julgamento durou 4 meses. Testemunharam mais de 100 testemunhas. Muitas eram sobreviventes que, pela primeira vez em sua vida, relatavam publicamente o que haviam visto e sofrido. Os jornais de todo o mundo reproduziam seus testemunhos. Hannah Arendt, a filósofa judaico-alemã exilada nos Estados Unidos, cobriu o processo para o New Yorker e produziu um dos textos mais controvertidos do século XX, Eichmann em Jerusalém, no qual cunhou a frase "a banalidade do mal" para descrever um homem que havia participado do maior genocídio da história moderna sem ódio pessoal por suas vítimas, simplesmente como um funcionário eficiente que cumpria ordens. A defesa de Eichmann, a cargo do advogado alemão Robert Servetius, argumentou essencialmente o mesmo que o próprio Eichmann repetia sem descanso: que ele havia seguido ordens, que sua responsabilidade era logística e não política, que os crimes haviam sido ordenados por outros, que ele não havia matado ninguém pessoalmente, que era uma engrenagem, não o motor. No dia 15 de dezembro de 1961, depois de 4 meses de audiências e 4 meses adicionais de deliberação, o juiz Moshe Landau leu a sentença. Para o despacho de cada comboio pelo acusado em direção a Auschwitz ou em direção a qualquer outro lugar de extermínio, levando 1000 seres humanos, significa que o acusado foi cúmplice direto em 1000 atos premeditados de assassinato. Este tribunal condena Adolf Eichmann à pena de morte. Era a primeira e única condenação de morte ditada por um tribunal israelense em toda a história do Estado. Eichmann permaneceu imóvel, seus lábios apertados, o pescoço e o colarinho da camisa empapados de suor. 8 minutos depois de começar a leitura da sentença, o oficial de justiça chamou "Levantem-se todos", e os juízes saíram da sala. À noite do dia 31 de maio de 1962, o comissário de prisões, Aryeh Nir, visitou a cela de Eichmann às 7 horas da tarde. Comunicou-lhe que sua solicitação de clemência ao presidente de Israel havia sido negada, que seria executado à meia-noite. Eichmann solicitou uma garrafa de vinho branco, cigarros, papel e caneta. Passou as seguintes horas escrevendo uma carta final para Vera e seus filhos. Às 11h20 da noite chegou o reverendo William Hull, um missionário protestante canadense que havia passado os meses anteriores tentando, sem sucesso, obter uma confissão e um arrependimento de Eichmann. O condenado bebia o vinho com calma. "Por que estás triste?" perguntou ao pastor. "Eu não estou." Passaram 20 minutos juntos. Eichmann não se arrependeu de nada. "Não pequei", havia declarado em uma de suas sessões anteriores com Hull. "Estou em paz com Deus. Deus não necessita da minha confissão."
Às 11h50, os guardas entraram na cela, amarraram-lhe as mãos às costas e o escoltaram pelo corredor de 50 metros que conduzia à câmara de execução improvisada no que havia sido o dormitório dos guardas. Havia-se aberto um buraco na parede para criar o acesso. O chão tinha um alçapão sobre um vão de 3 metros. Uma corda de couro pendia de uma estrutura de ferro. Rafi Eitan estava entre as testemunhas. O mesmo Eitan que havia comandado a equipe de captura em Buenos Aires, que havia cronometrado os ensaios na garagem de Tira, que havia estado presente quando Eichmann murmurou: "Já era hora", desde o chão do Buick. Os guardas colocaram Eichmann na plataforma e amarraram-lhe os tornozelos. Ofereceram-lhe um capuz branco. Rejeitou-o. Olhou para os 4 jornalistas que presenciavam a execução com seus cadernos prontos. A corda de couro, forrada para evitar abrasões, foi colocada ao redor de seu pescoço. "Longa vida à Alemanha", disse Eichmann. "Longa vida à Argentina. Longa vida à Áustria. Tive que obedecer às leis da guerra e à minha bandeira. Estou pronto." Sorriu levemente. Olhou para baixo, para o alçapão sob seus pés. Seu rosto era de um branco acinzentado. O comandante gritou: "Prontos!" Um segundo de silêncio. "Ação!" Os 2 guardas atrás da cortina pressionaram seus botões. A plataforma se abriu com um golpe metálico. Eichmann caiu 3 metros sem emitir nenhum som. A corda se tensionou, oscilou, parou. Um médico entrou no quarto de baixo e examinou o corpo, declarou-o morto. Às 2 horas da madrugada do dia 1 de junho de 1962, os guardas transportaram o corpo em uma maca a um forno no pátio da prisão. O processo durou 2 horas. As cinzas encheram a metade de um recipiente metálico pequeno. Um guarda florestal da prisão que havia sobrevivido ao crematório de Auschwitz inclinou-se sobre o fogo e pensou nas montanhas de cinzas que haviam rodeado os campos poloneses no inverno. As cinzas que os guardas das SS haviam espalhado sobre os caminhos congelados para não escorregar. Ao amanhecer, o barco patrulheiro israelense Yarden transportou o recipiente a 6 milhas mar adentro desde o porto de Jaffa, fora de águas territoriais israelenses. O comissário Nir esvaziou o conteúdo nas ondas. As cinzas se elevaram na crista de uma onda e desapareceram. Adolf Eichmann havia pago, mas ele não era o único. Josef Mengele chegou à Argentina em junho de 1949, 6 meses antes que Eichmann, sob o nome de Helmut Gregor. Tinha 38 anos, era médico especializado em genética e havia passado os 2 últimos anos da guerra em Auschwitz-Birkenau como médico-chefe do campo. Era o homem que havia estado de pé na plataforma de chegada, vestido de uniforme com luvas brancas quando os trens descarregavam seus prisioneiros. Com um gesto da mão ou do bastão, decidia quem ia para a direita, para os alojamentos, e quem ia para a esquerda, para o gás. Era o homem que havia realizado experimentos em gêmeos vivos, injeções de corantes nas íris para tentar mudar a cor dos olhos, transfusões de sangue entre irmãos, amputações sem anestesia. Havia acumulado coleções de olhos humanos extirpados. Havia tido acesso a mais de 700 casais de gêmeos durante seu tempo no campo. A maioria morreu ou foi assassinada para a análise pós-morte. Na Argentina viveu bem durante 10 anos. Seus primeiros meses foram modestos, alojando-se em uma pensão do bairro portenho de Vicente Lopes. Mas logo foi acolhido pela rede nazista local, que incluía Hans Ulrich Rudel, o piloto de combate mais condecorado do exército alemão, com quem manteve uma amizade que duraria até sua morte. A família Mengele enviava dinheiro de Günzburg, Baviera, onde a empresa agrícola paterna seguia prosperando. Em 1956, Mengele solicitou e obteve um passaporte em seu nome real do consulado alemão em Buenos Aires. Em 1958, comprou uma casa no bairro de Olivos, a poucos metros da residência presidencial, e montou uma empresa farmacêutica chamada Fadrofarm, com capital de seu pai. A operação final mudou tudo isso. Em maio de 1960, quando Israel sequestrou Eichmann, Mengele compreendeu que o jogo havia terminado. O governo alemão já havia solicitado sua extradição da Argentina. O Mossad o buscava ativamente. Durante a mesma operação que capturou Eichmann, Harel havia enviado agentes para buscar Mengele em seu último endereço conhecido. A casa em Vicente Lopes estava vazia. Mengele havia ido para o Paraguai em 1959 e depois para o Brasil.
O que se seguiu foram 19 anos de fuga permanente. Paraguai primeiro, sob a proteção do ditador Alfredo Stroessner, que lhe outorgou a cidadania paraguaia como Helmut Gregor. Depois Brasil, desde 1960, vivendo sob o nome roubado de Wolfgang Gerhard, um camarada nazista que lhe cedeu sua identidade. Viveu em uma série de fazendas nos arredores de São Paulo, sempre como hóspede de famílias alemãs afins, nunca com suficiente segurança, sempre olhando sobre seu ombro. Rafi Eitan, depois da execução de Eichmann, foi encarregado de dirigir uma nova equipe do Mossad, com um mandato específico de capturar Josef Mengele, Martin Bormann e Heinrich Müller. Um informante alemão lhe deu em 1962 um aviso. Mengele vivia em uma fazenda a 25 quilômetros ao sul de São Paulo. Eitan voou para o Brasil, encontrou a fazenda, observou um homem que poderia ser o objetivo. Mas antes que pudesse montar uma operação de captura, foi chamado de regresso a Israel por outra emergência. Um menino israelense chamado Yossele Schumacher havia sido sequestrado por seu avô ultra-ortodoxo para evitar que fosse educado como laico. Ben-Gurion considerava que a coesão social israelense era tão urgente como a caçada de nazistas. O Mossad foi redirecionado. Mengele escapou. O Mossad nunca esteve mais perto de apanhá-lo, e Mengele nunca saberia. Em 7 de fevereiro de 1979, Josef Mengele sofreu um derrame cerebral enquanto nadava na praia de Bertioga, no estado de São Paulo, Brasil. Afogou-se. Tinha 67 anos. Foi enterrado sob o nome de Wolfgang Gerhard em um cemitério suburbano de São Paulo chamado Embu das Artes. O mundo não soube onde estavam seus restos até 1985, quando uma investigação forense conjunta entre Brasil, Alemanha Ocidental e Estados Unidos exumou os ossos do túmulo e os identificou mediante análise dentária. O homem, que havia selecionado centenas de milhares de pessoas para a câmara de gás, morreu de velhice na água, sem haver pisado em um tribunal, sem haver respondido por nada. O médico de Auschwitz eludiu a justiça durante 34 anos. Se a história de Mengele é a da fuga perpétua e a morte no anonimato, a de Erich Priebke é algo diferente e, de certo modo, mais perturbador. É a história de um criminoso de guerra que viveu abertamente, sob seu próprio nome, em plena vista de todo o mundo, durante 50 anos, até que um jornalista estadunidense o colocou em evidência. Priebke havia nascido em Hennigsdorf, Alemanha, em 1913. Em 1939 foi destinado a Roma como agente da Gestapo. Teria sido um nome menor nos livros de história, se não fosse pelo que ocorreu no dia 24 de março de 1944. Esse dia, as SS se executaram nas Fossas Ardeatinas, um complexo de túneis ao sul de Roma, 335 civis italianos. Era a represália ordenada por Adolf Hitler em resposta a um atentado da resistência partidária que no dia anterior havia matado 33 soldados alemães na Via Rasella. A lógica do regime: 10 italianos por cada alemão morto. Priebke tinha a seu cargo a lista. Foi ele quem chamou os nomes. Quem marcava com uma cruz cada nome quando o prisioneiro era tirado da fila em direção ao interior dos túneis. Quando se comprovou que havia demasiados prisioneiros disponíveis em relação ao número exigido, Priebke adicionou nomes à lista, incluído o de 2 judeus que haviam sido detidos sem relação com nenhuma atividade partidária. Os prisioneiros foram executados de um em um com um disparo na nuca. O processo durou horas. Ao final, os cadáveres foram amontoados nos túneis e a entrada foi dinamitada. Priebke foi capturado pelos aliados em maio de 1945 e levado a um campo de prisioneiros em Afragola, perto de Nápoles. Em agosto de 1946 foi interrogado sobre seu papel no massacre. Reconheceu sua participação. Um tribunal italiano ditou uma ordem de prisão em novembro desse mesmo ano. Mas quando chegou o momento de entregá-lo às autoridades italianas, o campo de prisioneiros onde estava retido, em Rimini, ignorou a ordem. Na noite de fim de ano de 1946, aproveitando a bebedeira dos guardas britânicos, Priebke cortou o arame da cerca e escapou. 5 deles fugiram juntos. Refugiaram-se na sede episcopal. Um sacerdote franciscano lhes proporcionou dinheiro e contatos. A rota seguinte era conhecida: trem até Vipiteno, no Alto Adige, e esperar.
Em 1948, com um passaporte da Cruz Vermelha obtido sob o codinome Otto Papi, mediante os contatos do bispo Rudal no Vaticano, embarcou no San Giorgio em Gênova. No dia 14 de novembro de 1940 e 80, desembarcou em Buenos Aires. Durante os anos seguintes, exerceu vários trabalhos modestos na capital argentina. Lavou pratos, serviu mesas no restaurante Adam, do bairro alemão de Buenos Aires, que abria às 24 horas e servia cerveja alemã. Foi garçom. Eventualmente, graças às suas redes de exilados nazistas, encontrou posições mais estáveis. Em 1954, tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Mudou-se com sua família para Bariloche, o resort de montanha na Patagônia Andina. Bariloche era uma cidade de arquitetura alpina construída às margens do lago Nahuel Huapi, entre picos nevados, bosques de coihue e águas cor turquesa. Sua comunidade alemã era numerosa e coesa, e a discrição era um valor cultural tão enraizado como a hospitalidade. Reinhard Kops, o ex-assistente do bispo Rudal, vivia ali e dirigia uma editora que enviava literatura nazista para todo o mundo. Priebke prosperou. Com o tempo, se converteu em donérico para seus vizinhos argentinos. Foi diretor da Associação Cultural Germano-Argentina de Bariloche, diretor da escola alemã local, que tinha 1.100 alunos, alguns deles judeus. Dirigiu durante anos uma mercearia de frios chamada Viena, onde vendia embutidos alemães que, segundo todos os que os provaram, eram os melhores da cidade. Sua participação no massacre das Fossas Ardeatinas era conhecida. Ele mesmo a reconhecia quando alguém lhe perguntava. Em 1991, quando o escritor argentino Esteban Buch publicou um livro sobre a comunidade alemã de Bariloche, Priebke participou das entrevistas e falou com desenvoltura sobre sua chegada à Argentina e sua adaptação. Não mencionou o que havia feito em Roma. A impunidade total terminou na primavera de 1994, da maneira mais mundana possível. Uma equipe de televisão estadunidense do programa Prime Time da ABC chegou a Bariloche buscando Reinhard Kops, o ex-assistente de Rudal. Kops, assustado, desviou a atenção dos jornalistas. Em vez dele, disse-lhes, deveriam falar com Priebke, que era o autêntico criminoso de guerra. O jornalista Sam Donaldson interceptou Priebke na rua quando caminhava em direção ao seu carro. Priebke tinha 80 anos, costas retas, passo firme. Confirmou sua participação no massacre diante da câmera com uma frase que se tornaria tristemente célebre. Esse tipo de coisas passavam, já sabe. Uma declaração que resumia em 6 palavras de inglês perfeito a mentalidade que Hannah Arendt havia tentado explicar 30 anos antes. A emissão da reportagem provocou um escândalo internacional. A Itália formalizou o pedido de extradição. Em novembro de 1995, aos 82 anos, Priebke foi colocado em um avião com destino a Roma. Os policiais argentinos que o haviam custodiado durante a espera da extradição o abraçaram chorando ao pé da escada. Em 1998, depois de um processo com múltiplos recursos e apelações, foi condenado à prisão perpétua, com a pena cumprida sob prisão domiciliar em Roma devido à sua idade. Durante o processo, a Igreja Católica o recebeu no monastério de San Bonaventura com custódia policial. Erich Priebke morreu no dia 11 de outubro de 2013, aos 100 anos, em seu apartamento de Roma. Havia desfrutado de 50 anos de liberdade na Argentina depois de participar na execução de 335 civis inocentes. A história da caçada aos nazistas não termina com Eichmann, nem com Mengele, nem com Priebke. É uma história que se estende ao longo de décadas e que tem seus próprios heróis civis, homens e mulheres sem uniforme, que decidiram que o mundo tinha que lembrar. Simon Wiesenthal nasceu em 1908 em Buxex, Galícia, território que era então parte do Império Austro-Húngaro e que hoje pertence à Ucrânia. Antes da guerra era arquiteto. Dos 89 membros de sua família estendida, 84 morreram no Holocausto. Ele e sua mulher sobreviveram graças a uma concatenação de circunstâncias que ele mesmo nunca terminou de explicar. Ao terminar a guerra, trabalhou brevemente para o exército estadunidense, rastreando criminosos de guerra para os julgamentos de Nuremberg. Depois, em Linz, Áustria, abriu seu próprio centro de documentação judaica. Durante décadas acumulou expedientes, testemunhos, pistas, fotografias,
com orçamento mínimo, às vezes praticamente sem financiamento, com a ajuda de voluntários. Seu papel no caso Eichmann foi real, mas modesto, algo que os relatos populares com frequência exageram. Em 1953, conseguiu o endereço que Lothar Hermann também descobriu independentemente. Contribuiu com fotografias dos irmãos de Eichmann tiradas em um funeral em Linz. Mas não foi ele quem alertou o Mossad de maneira decisiva. Isso foi Fritz Bauer. E não foi ele quem verificou a identidade. Isso foi Zvi Aharoni. O que Wiesenthal foi sim durante décadas é uma advertência viva. Uma presença que os criminosos em fuga não podiam ignorar. Seu centro em Viena seguia aberto. Seu nome seguia aparecendo nos jornais. Cada vez que um governo alemão ameaçava fechar seus escritórios de crimes de guerra, ou cada vez que um tribunal decidia não processar um caso, Wiesenthal estava ali com suas pastas. Seguiu trabalhando até os 90 anos. Em 2005, morreu em Viena aos 96 anos, tendo contribuído para o processamento de mais de 1.100 criminosos de guerra nazistas ao longo de sua vida. Fritz Bauer, o procurador alemão que havia colocado Israel na pista de Eichmann não uma, mas duas vezes, pagou um preço pessoal elevado. Era conhecido entre seus colegas como alguém que havia denunciado crimes de guerra em uma Alemanha onde muitos de seus colegas procuradores haviam sido membros do Partido Nazista. Depois do sucesso da captura de Eichmann, seguiu com os processos de Auschwitz. Entre 1963 e 1965, processou em Frankfurt 22 antigos funcionários do campo, no maior julgamento sobre crimes de Auschwitz realizado em território alemão. Trabalhou até sua morte, ocorrida em agosto de 1968, em circunstâncias que nunca se esclareceram de todo. Tinha 64 anos. Israel, por sua vez, seguiu buscando. O Mossad nunca fechou formalmente seus expedientes sobre os grandes criminosos que haviam escapado. A equipe que Rafi Eitan dirigiu depois da execução de Eichmann com o mandato de capturar Mengele, Bormann e Müller operou durante décadas com resultados limitados. Mengele morreu livre. Martin Bormann, o secretário pessoal de Hitler, morreu presumivelmente no Berlim sitiado de 1945, embora durante décadas circularam rumores de que havia chegado à Argentina. Em 1998, uma análise de DNA realizada sobre uns ossos encontrados em Berlim confirmou que eram os de Bormann. Havia morrido em maio de 1945, tentando escapar do cerco soviético. Nunca esteve na América do Sul. Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, desapareceu sem deixar rastro nos últimos dias da guerra e nunca foi encontrado. A busca continuou de outras formas. O Centro Wiesenthal seguiu rastreando expedientes durante décadas. Nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, novos arquivos do bloco soviético abriram suas portas e proporcionaram informação sobre dezenas de criminosos que haviam vivido em países do leste sob proteção comunista. Muitos deles eram anciãos, alguns morreram durante os processos, mas os julgamentos seguiram realizando-se. O mais significativo em termos simbólicos foi provavelmente o de John Demjanjuk, um ucraniano que havia trabalhado como guarda nos campos de extermínio de Sobibor, Treblinka e Majdanek, que havia emigrado para Cleveland, Ohio, depois da guerra como refugiado de guerra e trabalhado durante décadas em uma fábrica de automóveis. Em 2011, quando tinha 91 anos, foi condenado em Munique a 5 anos de prisão por cumplicidade no assassinato de 28.060 judeus em Sobibor. Morreu antes que a condenação fosse firme. O último grande processo realizado na Alemanha até a data foi o de Bruno Day, um guardião das SS no campo de concentração de Stutthof. Julgado em 2020 aos 93 anos, foi condenado a 2 anos com suspensão da pena. A justiça, quando chegou sempre tarde. Mas chegou. Quando Ben-Gurion pronunciou aquelas 62 palavras perante o Knesset no dia 23 de maio de 1960, não só estava anunciando uma captura, estava escolhendo o tipo de Estado que Israel queria ser e o tipo de memória que queria cultivar. A decisão de não assassinar Eichmann em Buenos Aires, sendo isso o mais simples, foi uma decisão deliberada. Harel havia considerado isso. Seus homens haviam considerado isso. Ben-Gurion havia descartado isso desde o princípio.
A morte anônima em um país estrangeiro, atribuída a um acidente de trânsito, não haveria dado ao mundo o que necessitava: uma sala de audiências, testemunhas, documentos, a voz dos sobreviventes. Elie Wiesel, o escritor e sobrevivente de Auschwitz, que cobriu o julgamento como jornalista, escreveu anos depois: uns poucos judeus o capturaram e o levaram perante a justiça. Haveriam podido matá-lo em Buenos Aires. Em vez disso, trouxeram-no a um estado livre e soberano, onde os homens pudessem servir como seus juízes. O julgamento foi quase mais importante no campo da educação que no da justiça. Era também uma mensagem. A Argentina, onde o governo de Perón havia protegido criminosos de guerra, onde dezenas de assassinos haviam encontrado amparo e viviam com total impunidade, havia recebido um sinal inequívoco. O Estado de Israel tinha capacidade e vontade de chegar onde fosse necessário. O impacto internacional foi sísmico. A Argentina protestou formalmente perante a ONU pela violação de sua soberania. O Conselho de Segurança adotou uma resolução que expressava sua preocupação pelo incidente. Israel reconheceu que a operação havia sido ilegal sob o direito internacional, mas argumentou que a natureza sem precedentes dos crimes de Eichmann justificava uma resposta igualmente sem precedentes. A maioria do mundo, em privado, esteve de acordo. A consciência sobre o Holocausto, que nos anos 50 seguia sendo um tema sobre o qual muitos preferiam não falar, ancorou-se de maneira permanente no debate público mundial graças ao julgamento. Os testemunhos transmitidos por rádio em todo o mundo, as fotografias, os documentos, a presença física do homem que havia organizado o extermínio sentado em uma cabine de vidro respondendo perguntas, forçaram um confronto que não podia seguir sendo evitado. Em Israel, o efeito foi ainda mais profundo. Unificou uma sociedade dividida entre sobreviventes e sabras, os nascidos no país, que com frequência haviam olhado para os sobreviventes com uma mistura incômoda de compaixão e julgamento implícito por não haverem resistido mais. O julgamento obrigou Israel a escutar e a entender que a resistência ao genocídio nem sempre tem forma de combate armado. Para os sobreviventes que testemunharam, o impacto foi pessoal e transformador. Muitos falaram publicamente de sua experiência pela primeira vez. Zeev Sapir, sobrevivente das deportações da Hungria que Eichmann havia coordenado, testemunhou sobre o que havia visto. Não me importa se isso vai influir no resultado do julgamento, disse. Importa-me que a história fique registrada. A história ficou registrada. No ano 2000, o governo argentino do presidente Fernando de la Rúa emitiu uma desculpa formal às vítimas do Holocausto pelo papel da Argentina no acolhimento de criminosos de guerra nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi uma desculpa grandiosa, não foi amplamente coberta pela mídia, mas foi real. Os arquivos do governo argentino, parcialmente abertos desde os anos 90, tinham revelado a magnitude do que Perón tinha feito. Não só os indivíduos acolhidos, mas o aparato institucional criado para recebê-los, financiá-lo e protegê-los. Os expedientes da Delegação Argentina de Imigração na Europa, os arquivos da Dirección de Imigración, os fichários do Serviço de Informações de Estado de Perón, tudo apontava na mesma direção. Uki Goni, o jornalista argentino-britânico cuja investigação La Odessa Real, publicada em 2002, documentou exaustivamente o sistema peronista de acolhimento de nazistas, utilizou arquivos que durante décadas tinham permanecido classificados ou tinham sido ignorados. Seus achados demonstraram que não tinha havido improvisação nem coincidência. Houve política deliberada, executada por agentes específicos, financiada com fundos do Estado, protegida pelas mais altas esferas do poder. O número de criminosos de guerra acolhidos pela Argentina sob o sistema de Perón nunca poderá determinar-se com absoluta precisão. As estimativas mais conservadoras falam de várias centenas, as mais amplas, de vários milhares, se forem incluídos colaboracionistas de países ocupados além dos próprios alemães. O que sim está documentado é que os mais conhecidos, os que tinham os expedientes mais pesados, os que tinham desempenhado papéis operativos no Holocausto, chegaram através do mesmo sistema, as mesmas oficinas, os mesmos agentes, os mesmos navios. Eichmann, Mengele e Priebke são os nomes que o mundo lembra. Mas atrás deles chegaram centenas de homens cujos crimes são menos conhecidos, mas igualmente reais.
Josef Schwamberger, comandante de vários guetos polacos, que supervisionou pessoalmente o fuzilamento de judeus, viveu na Argentina até 1987, quando foi localizado e extraditado para a Alemanha. Foi condenado em 1992 à prisão perpétua. Tinha 80 anos quando entrou na prisão. Gerhard Bonn, o alto funcionário das SS, que tinha administrado o programa de eutanásia T4, mediante o qual o regime nazista assassinou mais de 200.000 pessoas com deficiências mentais e físicas, chegou à Argentina diretamente por mediação de Carlos Fultner e viveu ali durante décadas até que foi finalmente identificado e extraditado para a Alemanha em 1963. E estes são apenas os que foram encontrados, os que deixaram rastro, os que alguém tinha em um expediente. Em 1º de junho de 1962, um navio saiu do porto de Jaffa com as cinzas de Adolf Eichmann. 6 milhas mar adentro, fora de águas israelenses, as cinzas foram esvaziadas no Mediterrâneo. Era um ato deliberado. Não haveria túmulo, não haveria monumento, não haveria lugar aonde ir para honrá-lo. Essa noite, Rafia Eitan regressou à sua casa em Tel Aviv. Tinha estado presente na execução como testemunha. Não foi a nenhum bar comemorar. Não falou com ninguém sobre o que sentia. Dormiu. Peter Malkin, o homem que tinha segurado Eichmann no chão do Buick preto na rua Garibaldi com luvas de pele forradas de pele, passou os anos seguintes sem poder falar publicamente sobre o que tinha feito. A operação foi segredo de Estado durante décadas. Tornou-se pintor. Suas obras, grandes telas em cores escuras, têm algo que seus amigos descreviam como peso. Quando o Mossad finalmente autorizou os participantes a falar publicamente, 47 anos depois da operação, Malkin deu entrevistas nas quais descreveu os 9 dias na casa de segurança com Eichmann, cada noite de guarda, as conversas estranhas e frias, o vinho, os cigarros, a carta no final. Zvi Aharoni, o interrogador que tinha seguido Eichmann durante semanas em Buenos Aires antes que qualquer outra pessoa o tivesse visto claramente, publicou suas memórias nos anos 90 sob o título Operation Eichmann. Descreveu o momento em que se sentou atrás do alvo no ônibus, o reconheceu e teve que se controlar para não se lançar sobre ele ali mesmo. A tentação de me inclinar para a frente e estrangulá-lo era quase irresistível, escreveu. Mas sabia que tinha que ser levado a julgamento, não assassinado por quem tinha assassinado. Lothar Hermann, o homem cego que tinha escrito as primeiras cartas a Fritz Bauer de Coronel Soares, recebeu seu reconhecimento oficial em 1971, 11 anos depois da captura. A primeira-ministra Golda Meir, a pedido do caçador de nazistas Tuvia Friedman, dispôs que se lhe entregasse uma compensação econômica. Até então, seu nome e o de sua filha Silvia tinham permanecido em segredo. Josef Mengele está enterrado em Embu das Artes. Seu túmulo não tem placa com seu verdadeiro nome. 19 anos de fuga, de depressão crescente, de solidão cada vez maior. Seu filho Rolf o visitou no Brasil em 1977, depois de 21 anos sem vê-lo. Perguntou-lhe sobre Auschwitz. Mengele respondeu que ele não tinha inventado o sistema, que já existia quando chegou, que não tinha ordenado as gaseificações, que os gêmeos deviam a vida a ele. Rolf Mengele voltou para a Alemanha e nunca regressou para ver seu pai. 2 anos depois, seu pai morreu na água. Erich Priebke viveu 100 anos. 100. Morreu em Roma em 2013 sob prisão domiciliar, sem ter mostrado nunca arrependimento real pelos 335 homens que mandou executar nos túneis das Fosas Ardeatinas. Em suas memórias, escritas enquanto cumpria pena, seguiu insistindo em que só tinha cumprido ordens. Esta história tem a estrutura de uma vingança, e em certa medida o foi. Mas quem a viveu a descreveria de outra maneira. Isser Harel, em seus últimos anos, dizia que não tinha sido vingança. Vingança é golpear alguém e sair correndo, disse em uma entrevista. Nós o trouxemos para casa para que o mundo pudesse olhar para ele. O mundo olhou para ele e não pôde olhar para outro lado.